Olá, chegou. Oi, Olá, boa boa noite. noite, Valdir. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer, Alexandre. Que prazer é meu. O senhor não sabe, aliás, vou te chamar de tu, né? Mas você não sabe a Claro, felicidade que eu tô hoje de te receber aqui, né? A gente que está há tantos anos na corrida da indústria farmacêutica e ter a sua história contada aqui para nós é um momento de muito orgulho. Então, é só um lhe prazer dando, para mim. obrigado, só lhe dando mais ou menos como é que vai ser o nosso bate-papo, a gente mais ou menos conversou, mas o nosso público é formado de pessoas, de aspirantes à indústria farmacêutica, são são o Valdir há alguns anos atrás, acho que o senhor tu é de São Leopoldo, é isso? Aqui perto de Porto Alegre? Não, eu sou de Porto Alegre, De mas Porto... morei em São Leopoldo. Ah, tá. Então, é aquele moleque lá em Porto Alegre que aspirando a entrar na indústria, e a gente queria, então, ouvir um pouco da tua história, ver como é que foi essa caminhada aí, tu que teve a oportunidade de chegar a pontos aí desejados por todo o executivo que entra, né? Então, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Como é Bom, que é um tudo prazer. começou? Bom, tudo começou meio sem querer, não dá nem para contar isso, mas primeiro eu não quero que pensem que eu sou tão velho quanto vai parecer o início aqui, porque eu trabalhava na construção civil, eu estudava engenharia civil, Aham. e lendo a Zero Hora, eu vi um anúncio, naquela época era só classificados, né, que a gente via o jornal, eu vi um anúncio da Johnson Johnson pedindo propagandista, e eu nem sabia o que era isso, nunca tinha escutado falar. Eu estava com a vida encaminhada, trabalhava numa construtora grande na época, estava... E Tava bem. daí, Que aí idade, mais ou atendi... menos? Hã? Que idade tu tinha, mais ou menos, nessa época? Eu já era, eu não entrei na indústria farmacêutica muito novo, eu entrei com 26 anos. Ah, sim, sim. Eu tava bem encaminhado já na engenharia e eu fui escolhido, comecei a participar do processo, nem eu acreditava. Até hoje as pessoas que me entrevistaram são meus amigos, né? E eu dizia, não sei o que eles encontraram em mim, né? Mas eles estavam querendo justamente mudar o perfil da propaganda, Aham. querendo trazer pessoas sem experiência na indústria farmacêutica. Sim. E eu entrei. Eu entrei e fiz um curso de novos, que na época se fazia, de 23 dias úteis. Sim. Sabe? Eu entrei na Imagina. beira e eu tive esse momento. Fiquei 20 e tantos dias no hotel fazendo treinamento. Mas eu ainda fiz o meu curso, só eu e o meu gerente de distrito. 23 dias. O Meu Paulo Deus. Gonzalez. Paulo Gonzalez, grande figura, grande amigo, faz Paulo muito tempo que eu Gonzalez não falo. Filho. Isso, Meu amigo, conheço bem o Paulo. Nossa. Isso isso. é de qual Paulo, laboratório? na época chamava Johnson Johnson, Sim. e foi a época que abriu em Janssen e Silag. Nossa Senhora, nossa. Como sempre, acabei entrando na área pobre, eu entrei na Silag. A Silag era o primo pobre da Janssen. Tanto que a Silag acabou e hoje em dia só existe A Janssen, né? Sim. Nossa, E, Paulo, olha só. Que legal. entrei, comecei a trabalhar. Foi assim, foi um aprendizado muito legal. A Johnson, há uns anos atrás, a Janssen, né? Eu Sim. não sei, hoje deve continuar, mas era uma escola sensacional, né? E quando eu cheguei no campo, propriamente dito, né, no trabalho, eu fui agraciado com a possibilidade de trabalhar nos arredores de Porto Alegre. Aham. Só tinha macaco velho naquela região.
E eu acho que isso me ensinou tudo que eu precisava para a indústria farmacêutica. Porque eu me agarrei em algumas pessoas de... Eu me lembro que tinha um senhor, na época já era um senhor, a gente chamava ele de Matos, ele era da Sandoz. Esse cara, ele me ensinou tudo praticamente. Ele me dava os caminhos, ele me levava nas visitas, ele me ensinava como eu devia me portar, como eu não devia. E esse aprendizado de olhar o que os outros estão fazendo, isso me orientou bastante, associado ao treinamento de produto que era muito forte na Johnson. E eu foi assim, foi muito legal esse período. Sim, imagino. E eu fiquei 4 anos na Johnson e acabei sendo promovido a gerente de distrito. Fiquei 1 ano como gerente de distrito em Porto Alegre e fui convidado para ir para São Paulo. Olha. Nesse período eu já tinha saído da engenharia, já tinha ido para a administração. Terminei a faculdade de administração, né? Acabei sendo convidado para dar aula na Unicinos nesse mesmo período. Olha só. Porque as pessoas da propaganda sempre desenvolvem uma habilidade muito grande, né? Então, como eu na faculdade eu fui, na minha turma eu fui orador, assim, acabei tendo um destaque dentro da faculdade, acabei sendo convidado, logo depois que eu tinha terminado a faculdade, eu fiz uma especialização na SPM, e daí me convidaram para dar aula. Aí eu estava dando aula e trabalhando como gerente de distrito, a minha vida estava bastante intensa. Sim. Mas era um aprendizado muito legal. Eu, inclusive, usava tudo que eu aprendia dentro da indústria farmacêutica na universidade. Tanto que eu levava os profissionais, quando vinham para Porto Alegre, gerente de produtos, gerente de marketing, eu levava na universidade para fazer palestras, para participarem da aula. A minha aula acabou sendo um sucesso por isso, né? Que legal. E aí acabei sendo convidado para ir para São Paulo. Então essa foi a primeira etapa, vamos dizer assim, da minha carreira. Aí fui ser gerente de produto em São Paulo. Aí já começou a habilidade na área de marketing. A administração que o senhor fez era com ênfase em marketing também, alguma coisa assim ou não? Não, eu fiz a faculdade de administração pura, mas eu fiz o pós-graduação em marketing da SPM. Foi a segunda turma de Porto Alegre. Uma das coisas que eu acho muito legal e que na minha época não era muito comum, que hoje eu vejo que os propagandistas fazem, é a busca de aprimoramento. É a busca de conhecimento, é a busca... Na minha época, era até criticado isso. As pessoas diziam, o que tu quer? Fazer faculdade, já está bem empregado, já está trabalhando. Quando eu entrei no pós-graduação, então, quase me bateram, né? E eu estudava muito, me dedicava muito, e eu acho que isso foi diferencial para que eu fosse convidado para ir para São Paulo. Eu tinha um gerente geral, que eu acho que tu escutou falar nele, o Antônio Carlos Saliba. Sim. Ele morreu super cedo, mas ele era um cara que ele fazia com que tu perseguisse os objetivos, os sonhos que ele discutia com a gente. Ele era professor da GV, e ele trabalhava, era presidente da CILAG na época, e ele me dava muita força, ele me mandava mensagem,
Uma vez ele veio a Porto Alegre, trabalhou comigo, a gente criou um relacionamento muito legal e eu acho que isso ajudou a minha ida para São Paulo também, porque ele viu que tinha um cara ali que estava se dedicando, que estava trabalhando e sempre acaba alguém enxergando, né? Sempre, sempre. Eu sou daquela opinião. Né, quando se faz bem, alguém enxerga, e quando se faz o mal também, alguém vai ver. Né? Eu acho que pode demorar um pouco, mas aparece, né? É verdade. E eu pensava justamente sobre isso, né, Alexandre? A dificuldade da gente trabalhando fora de São Paulo conseguir se destacar para chegar na matriz em São Paulo. Tu sabe disso, né? É verdade, é verdade. O teu esforço tem que ser um pouco maior. E eu sempre fui muito metido. Então, eu era daqueles caras eu nem sei como é que é hoje a reunião de ciclo, convenção, mas eu era daqueles caras que era sempre candidato a alguma coisa. E tinha que fazer propaganda, eu dizia, vamos embora, vamos fazer, tinha que fazer mesmo. Se alguém tinha que sofrer o pênalti, já se candidatava. Vamos embora. Eu sempre fui muito metido, né? Muito de assumir a frente, e eu acho que isso acabou desenvolvendo em mim uma certa liderança, um perfil uma personalidade de fazer as coisas acontecerem, né? Os meus resultados eram bons também, então isso me levou para São Paulo. Aí eu fiquei em São Paulo um tempo e detestei morar em São Paulo. Foi assim, acabei pedindo demissão, acabei saindo, vim para Porto Alegre, fiquei 1 ano como regional na época era IQC, não sei se tu lembra. Sim. Ontem teve o Aramis aqui com a gente, que era do IQC. Exatamente, o Aramis era... É que o Aramis eu acho que já pegou na época da Medley, né? Ele fazendo a transição, né? Quando ele chegou aqui no Rio Grande, ele já era Medley, mas a história dele era de lá. E daí eu fiquei 1 ano, porque eu estava esperando um chamado de um grande amigo até hoje, que era gerente de produto da Silag também, e que é o Agope Barsonian. Ele ia reabrir a Apjon no Brasil. Nossa. Para os teus alunos, ninguém sabe, mas a Apjon foi uma grande companhia americana que depois fez uma fusão com a farmácia e depois foi vendida para a Pfizer. Sim. Hoje é uma divisão da Pfizer, né? Sim. A divisão Apjon, né? E daí eu acabei sendo convidado pelo Agope para abrir a Apjon aqui no Sul. Eu fui o 4º funcionário da Apjon no Brasil, nesse retorno. Só que 1 ano depois, de novo, Valdir, tem que vir para São Paulo. Putz. E daí eu me convenci de uma coisa: quer fazer carreira na indústria farmacêutica, tem que estar disponível para viajar, para participar, para estar, tu tem que estar aberto para as oportunidades que aparecem. E aonde ela aparece, vai ter que ter a mobilidade de se mandar. Verdade. Ou te contenta e ficar onde tu está numa boa, que também é uma boa. Sim. Ser propagandista é uma grande profissão, na minha opinião. Com certeza. Eu tenho amigos que fizeram carreira e fizeram uma carreira horizontal, né? Não como a sua, que foi vertical. E ele também tem um padrão de vida legal, uma estrutura legal, conhece os médicos muito bem, né? Então, pode ser uma opção. Aí, eu concordo plenamente contigo. Eu tenho grandes amigos que optaram por ser propagandistas e não quiseram sair, não quiseram fazer nenhum movimento, preferiram ficar nas suas cidades.
e foram muito felizes. Claro. Então, eu fiz a opção de ir para São Paulo. Eu viajei demais em São Paulo quando eu estava, logo que eu cheguei, trabalhei que nem um condenado, conheci o Brasil inteiro, e daí eu tive aí eu tive a oportunidade de ir crescendo dentro da Apjon, né? A Apjon teve a fusão com a farmácia e as oportunidades apareceram e eu fui aproveitando. Quando eu vi, eu era diretor comercial. Pô, mas foi um pulo. Eu diria que foi rápido, porque eu fui para São Paulo como gerente de novos negócios. De gerente de novos negócios, eu fui a Nacional de Vendas. E de Nacional de Vendas, eu fui para diretor. Nossa. E, bom, eu tinha, assim, uma coisa que sempre me ajudou muito na indústria farmacêutica foi o meu relacionamento com a força de vendas. Sim, inclusive tem aqui, ó, desculpe eu lhe interromper, mas tem o Alex Amaro aqui que está comentando aqui, ó, tive a oportunidade de trabalhar na Upjohn com o Valdir no comando, fantástica liderança, sempre muito próximo à força de vendas, que bom revê-lo. Ah, que legal, aí, pessoal. É muito bom ouvir isso, e eu tenho o maior orgulho disso, de ter sido sempre muito próximo. Eu acho que eu nunca deixei de ser propagandista. Eu sei que o propagandista não gosta de ouvir isso, mas eu sempre tive muito próximo. E daí fiquei na farmácia até ela ser vendida para a Pfizer. Sim. Quando ela foi vendida para a Pfizer, nós todos saímos. O Eloy Bosio era o presidente na época, um cara também, meu amigão do peito até hoje. Nós sentimos muito, foi aquelas aquisições feitas que ele como presidente, eu como diretor, nós ficamos sabendo pela imprensa. Nossa Senhora! Então tu imagina. E, bom, e não ficou ninguém da diretoria no Brasil, né? Ninguém foi aproveitado na Pfizer, e daí Nossa. eu fui para o Axê, o Eloy foi para lá, e na verdade eu não fui direto para o Axê, eu fui para a AstraZeneca. E eu estava 3 meses na AstraZeneca e o Eloy entrou no Axê e começou: Valdir, tu tem que vir para cá, Valdir, tu tem que vir para cá, Valdir. E eu olhando aquilo e eu dizendo: não posso, acabei de assumir a diretoria comercial da AstraZeneca, uma super companhia. Nossa. Quer dizer, ele me convenceu com uma força de vendas de 1.870 pessoas. Ele me disse: eu tenho uma força de vendas de 1.900 pessoas quase, e tu vai coordenar essa força de vendas. E a área comercial. Aí eu disse: bom, achei, eu nunca imaginei, né, sair de uma multinacional daquele tamanho e ir para uma empresa nacional. Quando eu cheguei no Axê, eu tive uma surpresa muito grande. O Axê tem a grandiosidade de qualquer empresa. Sim. É assim, eu me apaixonei pela empresa. Eu tive a oportunidade de conviver com 2 caras no Axê que, olha, eu vou te dizer, foi assim a coisa mais legal que eu vivi no Axê, que foi a convivência com Vitor Ciaulis e Miro. Os dois donos... O Miro ouviu muitas histórias. Os 2 fundadores do Axê. Nossa. E eles gostavam muito de mim, talvez por esse contato com a força de vendas, a gente criou uma relação muito legal. Que eram propagandistas também, né? Que começaram na propaganda. Eram propagandistas e criaram uma empresa, né? E criaram um negócio que se tornou hoje está entre as maiores do Brasil, né? E agora é impressionante o ambiente que a gente tinha naquela força de vendas. Olha,
É assim, é muito legal de lembrar. Claro que não consigo lembrar de todos os representantes, eu não consigo lembrar nem dos gerentes de distrito, porque eram 200 e tantos. Não, imagina. Tinha 39 gerentes regionais. Nossa. Aqui no Sul era o Colber, na tua época? Lembra não, o Colber já tinha saído. Tinha 4 regionais aqui na região Sul. Colber já tinha saído. E o trabalho estava indo de vento em popa, a gente organizou a companhia estava indo super bem. E aí chegou aquele momento na tua vida que as pessoas não conseguem entender, mas é uma dificuldade muito grande quando tu está fazendo um trabalho que nem eu estava fazendo e chega uma proposta para te ser presidente de uma multinacional. Nossa Senhora! Aí, meu Deus do céu, chegou uma proposta da Zambon, os italianos estavam aí querendo me conhecer e, meu Deus, aí eu balancei, né? Fiquei na dúvida, o que eu faço, o que eu não faço. E ainda, além de tudo, a diretoria, a gente tinha um time super legal, toda a diretoria era um grupo muito coeso, o resultado indo bem, ganhando bem. Sim. Acabei indo para o Zambon, eu acho que isso é um ponto importante, eu acabei indo para o Zambon ganhando menos do que eu ganhava no Axê na época. Nossa! Foi assim, foi uma questão de enxergar as possibilidades que eu tinha para frente. Sim. E uma empresa com uma cultura completamente diferente, não? Imagina, trabalhar com italianos. O meu chefe ficava em Milão. Esse é um outro aprendizado, né? Que sim, a farmácia me possibilitou aprender inglês. O meu chefe, esse que sempre foi um parceirão, um amigo, o Eloy, ele me incentivou a ir para os Estados Unidos. 2 férias minhas foram inteiras lá nos Estados Unidos aprendendo inglês. Nossa, que... E daí eu disse, bom, graças a isso surgiu essa... E essa oportunidade chegou pelo resultado do Axê, né? Sempre. Eu digo sempre que as pessoas deveriam ser contratadas não por currículo, por network, elas deveriam ser contratadas pelo resultado que elas já ofereceram em algum momento. E isso é uma coisa que me chama a atenção, que tem muita gente que não costuma consultar o resultado que essa pessoa teve na empresa anterior que ela trabalhou. Verdade. É verdade isso, Alexandre, não é? É muito verdadeiro, é muito verdadeiro. Isso a gente vê em grandes empresas, às vezes, com cargos importantes até, e tu vai pegar a retrospectiva, o cara não tinha o sucesso que o currículo aceita tudo, né? Aí o cara põe que era... Eu dizia, pega o currículo deveria constar as auditorias, né? Boa. É verdade. Deveria ter um anexo com as auditorias mostrando o que eu consegui de receituário, o que eu consegui de market share, o que eu consegui de penetração de mercado, quantos médicos. Então, isso tudo eu sempre prezei muito a informação. Sim. No Axê a gente fez projetos assim muito legais. Eu lembro de um projeto que vai ficar marcado na minha história, que foi criado por um cara que eu tenho o maior respeito, que é o Irineu, que hoje eu acho que ele é diretor de recursos humanos da Sankyo, da Ishi Sankyo. Ele era gerente de treinamento do Axê. E ele criou um projeto chamado Axê Uma Dose de Vida. Belo nome. A gente fez um projeto no Brasil inteiro
porque era uma época que as receitas do axê estavam sendo muito trocadas por outros produtos mais baratos nas farmácias. O genérico estava começando a pensar em entrar no Brasil. Nossa. E a gente fez isso justamente para valorizar o receituário do médico, que a nossa receita era muito trocada. Força de Vendas comprou o projeto e a gente, de acordo com o volume de prescrição, a gente fazia doações a várias entidades aí pelo Brasil. Pô, nós arrecadamos no primeiro ano do Axé, uma dose de vida, 1.600.000. Nossa. Eu me lembro das pessoas falando no programa da Globo, esse que... como é que é o nome? Aquele que tem... não me lembro agora. De que noite, de dia? Criança Esperança? Criança Esperança, os primeiros anos do Criança Esperança, arrecadava 4, 5 milhões. Sim. Quer dizer, com a Globo toda por trás, a gente conseguiu fazer um barulho aí muito grande. Ué, que legal. E daí aí surgiu esse convite do Zambon e eu... Topou. Aí eu resolvi ir para o Zambon. Mas bom, aí, desculpe eu lhe cortar, mas é importante a gente pegar, assim, que o senhor agora tu chegou no topo que pode chegar na indústria farmacêutica em algum lugar. Quais as competências? O que eu anotei algumas, às vezes eu olho para baixo aqui porque eu vou anotando algumas coisas aqui para depois eu muito bom o teu bloquinho aí. Para a galera, para poder mostrar aqui. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, a sua observação de mercado lá no início, mobilidade de engenheiro, fez administração, percebeu que tinha que mudar, né? Aí fez marketing, habilidade de comunicação, busca de conhecimento, perseguir sonhos, assumir a frente em algum momento. Tu disse ali, eu fui lá e assumi, né? Senso de realização, e quando se tornou líder, tinha uma liderança muito próxima da equipe. Eu anotei isso, mas qual, no teu sentimento, foram os aspectos que te levaram a ter uma carreira, vamos dizer, meteórica, né? Quantos anos foi de rap que não conhecia nada da indústria na grande Porto Alegre e chegar à presidência de um laboratório? Eu diria que uma das coisas importantes foi essa que tu falou, que é não ter medo, né? Que é meter a cara. E eu não comentei ainda contigo, mas quando eu estava no Axé, eu resolvi fazer um mestrado. Tu imagina, com um diretor comercial, trabalhando como eu estava trabalhando, eu fiz um mestrado estrito sensu. Eu quase enlouqueci na época. Mas isso tudo eu estou querendo dizer que é para mostrar para as pessoas que estão começando que nada é de graça. Nada é de graça. Então, eu acho assim, a indústria farmacêutica, coisa extremamente importante. Eu tenho que conhecer o produto que eu estou trabalhando. Tenho que estudar, não adianta não querer estudar, querer achar que vai conseguir. Todas as pessoas que conseguem algum destaque na indústria farmacêutica estudam muito. Fizeram alguma coisa, né? Não é fácil. Sempre, não para nunca. Então, eu diria que agora, eu acho que as minhas competências, elas estão ligadas também à minha personalidade de empreendedor, quando eu estava lá no meu setor, eu fazia coisas diferentes. Tu tem que inovar, tem que criar, tem que buscar algumas coisas para sair desse grande grupo, né? Sim. Porque senão a maior parte das pessoas tem medo de apresentar projeto, tem medo de meter a cara, porque vai ter a crítica. Sempre vai ter um grupo que vai falar mal
e vão ter algumas pessoas que vão te apoiar. Só precisa algumas pessoas para você conseguir fazer um resultado diferente, né, Valdir? Muito legal. Sabe, Alexandre, que uma coisa que eu acho legal e que eu sempre fiz muito, eu sempre aproveitei muito as ideias alheias. E eu nunca deixei de dar nome às ideias. Sim, né? sim, Então, se tem uma ideia do Alexandre, eu acho boa, eu implemento e digo que a ideia era do Alexandre. Agora, eu acho que eu sempre tive uma facilidade muito grande de implementação. Teve um CEO na farmácia que ele dizia, ele até fez um peso de mesa e deu para todos os diretores e presidentes, que ele dizia que o sucesso, 80% do sucesso é implementação. Tem alguns desenhos que mostram planejamento e implementação. Eu acredito nessa máxima que 80% do teu resultado vem de uma boa implementação. Com certeza. Então, planejamento, principalmente para quem está como propagandista, organizar bem o seu trabalho, planejar o seu dia, organizar tudo que tem que fazer. Agora, se não fizer direito, se não implementar aquilo tudo que está em marketing, isso é muito verdadeiro, né? Com certeza. Uma bela ideia na cabeça, sem ir para o mundo real, na cabeça ela é perfeita, tudo combina. Agora, quando vai para o mundo real, é que vem as questões. Aí implementar é difícil, né? E aí por isso que muitas pessoas não fazem, porque tem medo que vão errar, né? Bom, medo de errar é uma coisa que eu nunca tive, né? Agora, então a implementação eu considero um ponto assim super importante na vida profissional da gente. E a outra coisa, eu acho que por isso que eu disse, eu acho que eu sou propagandista até hoje. Eu acho que tu tem que ser uma pessoa. Tu não pode mudar de acordo com as posições que tu tem na indústria farmacêutica. Óbvio. Mas tu sabe que nós temos vários conhecidos em comum que mudaram muito no decorrer da carreira. Tu entrega um cargo para um cara de gerente de distrito, ele já acha que ele é o cara. É verdade. Tá aí outro aqui, ó, que não mudou, que é o Jefferson. Teve aqui com a gente, falando com a gente aqui, a grande figura. Esse é o cara. Esse me espelhei muito nesse cara. O Jefferson trabalhou comigo no Zambon, e o Jefferson é aqueles caras que eu passei a vida inteira profissional tentando trazer ele para trabalhar comigo. Mas o passo sempre foi muito alto. E ele sempre estava bem, mas daí teve um período ali, na saída da Medley, aí eu puxei ele para o Zambon. Aí trabalhamos juntos no Zambon. Bom, quando eu cheguei no Zambon, imagina uma empresa que estava parada no tempo. Eu quase matei os italianos no primeiro ano. Porque eu troquei 70% das pessoas. Meu Deus. Imagina eu chegando na Itália com um projeto de troca, de substituição, de mudança. A única pessoa que me apoiava na época era a presidente do conselho, que é a dona da empresa, a Helena Zambon. Ela era a única que me apoiava. E eu mudei todas as áreas, e a gente montou um time lá muito legal. No segundo ano que eu estava lá, nós ganhamos as melhores empresas para trabalhar. Nossa, que mudança! Ganhamos 2 anos seguidos. Depois que eu saí, os caras... Entrou o Wilson Borges, entrou
outros caras e também conseguiram continuar ganhando. O time do Zambon é um time, até hoje tem muita gente lá da minha época, mas precisamos fazer uma mudança total, né? Tiramos a empresa de cabeça para baixo. Ela saiu de um resultado muito fraco e a gente transformou a empresa. A empresa estava muito bem, muito bem. Hoje, inclusive, tem bons resultados. Hoje continua com excelentes resultados, né? Sim, hoje está o Rogério lá. Mas está, assim, foram 4 anos no Zambon, assim, de só alegria, só alegria. A gente criou alguns projetos. Eu criei um projeto lá chamado Tutti 30. A gente queria, tu vê, uma coisa importante que, dependendo da tua posição, tu precisa deixar claro para as pessoas o que tu espera delas, os objetivos que tu quer buscar. E a gente queria a 30ª posição no mercado. Quando nós entramos, era a 45ª. Audacioso já, né? O mercado de milhões crescer 15 posições quase. Nossa. E nós chegamos. Nós chegamos, melhoramos a rentabilidade, compramos produto, a gente sacudiu a empresa. Esse projeto Tutti 30 foi para a Itália. Na Itália, está até hoje lá no museu lá de Milão, está lá no museu do Zambon. Nossa. Tem uma foto nossa lá. Foi um projeto de equipe, do grupo, e que a força de vendas comprou. Era muito legal. A fábrica, o chão de fábrica, todo mundo... eu tenho as revistas da Exame guardada, que o pessoal falava que uma das coisas mais importantes que a gente tinha dentro da empresa era a transparência. Era cada um saber o que tinha que fazer, o que tinha que buscar, e podia dizer o que estava pensando. Nossa. Então, isso foi um negócio que... E aí aconteceu um fato inédito na minha vida. Eu tinha... As nossas embalagens estavam sendo muito copiadas. A gente tinha trocado a embalagem do Fluimucil, e é o carro-chefe do Zambon até hoje. Sim. E a gente deu uma reformulada, aí gastamos dinheiro, investimos, trocamos todas as embalagens, colocamos no mercado. Acho que uns 3 meses depois, eu chego nas farmácias. A gente tinha uma época que ia todo mundo para a farmácia. Tinha um dia por mês, todo mundo tinha que sair para... Era obrigatório sair para visitar a farmácia. O gerente de fábrica, RH, todo mundo. Com presa de chegar na farmácia e o Fluimucil tinha uma cópia idêntica do lado dele, que era da EMS. Eu fiquei louco. Agora eu estou entendendo onde que vai chegar, que é engraçado. Que eu acho que eu sei quem é. Aí eu chamei os advogados, entrei na justiça e disse, não, eu vou ter que dar um jeito nisso. E fui para a luta. Bom, para minha surpresa, nós perdemos todos os processos. Não nos deram, não adiantou. Aí, depois de um tempo, já tinha se passado, acho que uns 6 meses, eu recebo um telefonema um dia da Rosana, uma pessoa super educada, dizendo, eu sou a secretária do Carlos Sanches. Aí eu perguntei, Carlos Sanches, eu não sei quem é. Ela disse, é o presidente, é o dono da AMS. Ele quer falar contigo hoje de noite. Eu sou a secretária do Carlos Sanches. Aí eu disse, mas que... Eu imaginei, né, alguma coisa a ver com o processo, né?
Aí ela me disse, olha, tu precisa achar um lugar que tenha um heliponto, que daí ele vai de helicóptero aí hoje de noite vocês vão conversar. Puta, olha, eu estava super bem no Zambon como presidente, participando dos meus, assim, os presidentes das outras empresas, eu estava me desenvolvendo, estava aprendendo a ser presidente, né? Já estava há 4 anos, mas cada posição que tu chega é um mundo novo, né? Gerente de distrito é um mundo, gerente regional é outro mundo, nacional é outro mundo, diretoria. Vai subindo a montanha, né? Vai subindo a montanha e vai ficando sozinho, não tem com quem falar, né? Não é um negócio. Mediador, porque com quem vai dividir? É impressionante como o poder vai te deixando sozinho, né? E aí, bom, fomos jantar, eu e ele. Eu tô lá esperando, ele chegou, aquela figura, quem conhece o Carlos Sanches sabe como é que ele é. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na Panarello, que é uma passagem por lá e ele estava seguido lá. E, bom, para minha surpresa, ele senta na mesa e disse assim, me disseram que tu é o cara que mais conhece propaganda médica na indústria farmacêutica. Eu disse, eu não sei quem te disse isso, mas não é verdade. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu fiquei pensando, os outros devem ser muito ruins, né? Se eu sou o melhor, né? Não mesmo. Não, eu estou brincando, mas ele disse, olha, eu tive indicação muito forte a teu respeito e eu quero que tu vá trabalhar comigo. Aí eu disse, putz, a última coisa que eu esperava era ser convidado. Era um convite de emprego. Eu achei que ele queria brigar comigo, alguma coisa, e isso é uma outra coisa que quem me conhece sabe. Eu estou sempre pronto para briga também, né? Eu sou daqueles caras agressivo profissionalmente, mas de boa. Eu não brigo com ninguém, mas claro. Profissionalmente eu sou de lutar pelos nossos. Me dá um objetivo, eu vou atrás. Bom, andou uns 30 dias, a gente se reunia a cada 3 dias e eu dizia que não. Acabei indo para lá. Acabei indo. Ele queria, o desafio que ele tinha era para que eu assumisse a Sigma Pharma, que é vamos dizer assim, era uma empresa na época, né? Sim. E era a área que ele não estava satisfeito na companhia. O MS genérico estava indo bem, que era o Luiz Borgonov e o Aramis tocavam lá a MS, e daí ele me disse, tu vai vir para cá, tu vai ser vice-presidente da MS como um todo, né? Mas o teu foco vai ser, tu vai assumir, e de novo veio uma equipe imensa aí de 1.400 pessoas, aí tinha marketing, tinha vendas, tinha área médica, depois eu peguei comunicação também, a comunicação com a imprensa era toda comigo, meu Deus, quase fiquei louco. E a gente, e o objetivo dele era dar uma virada na empresa, porque a empresa não era muito respeitada pela classe médica, ela tinha aquela imagem de empresa de genérico e tal. E tal, que era motivo de substituição. Pô, foi um trabalho, fiquei 3 anos lá, foi um trabalho muito legal. Também, assim, tive momentos muito legais. Ele como dono, obviamente, ele estava sempre envolvido, e eu prestava contas para ele, né?
e por um conselho, né? Mas ele me deu total autonomia para trabalhar. Claro que tudo eu tinha os grandes projetos a gente discutia. Lançamos produtos assim numa agilidade impressionante. Eu tenho uma passagem muito legal que a gente foi para o lançamento do similar do Viagra. Uhum. A patente caía no final de semana. E a gente viajou no final de semana para o lançamento do produto. Estava tudo pronto, a gente estava lançando com o produto sendo produzido e correndo. A Exame, até na época, fotografou a nossa convenção mostrando isso. Sim. Imagina o barulho que foi. Eu me lembro dessa história que as pessoas não é mais... É um co-marketing, como que ao mesmo tempo ninguém deu muito boato, eu me lembro na época desse lançamento. Imagina a agressividade dele, né, do Carlos Sanches, e a nossa também, né, porque a gente saiu de lá mordendo, né, saímos de lá assim, atrás de... Mas o resultado desse período da MS foi sensacional. Legal. Sim, qualquer fatia desse mercado monstruoso que era do Viagra, meu Deus, era um volume de vendas astronômico, né? Bom, para te ter uma ideia, o período que eu fiquei lá, a gente cresceu 30% ao ano. Em 3 anos, imagina, 30 em cima de 30, em cima de 30. A gente dobrou de tamanho a empresa, né? A divisão toda de prescrição. E a maioria dos caras que estão lá também são pessoas que muitos que eu levei para lá, a gente mudou também o perfil da força de vendas, começamos a contratar gente sem experiência, que eu acredito muito no jovem, né? Na pessoa que quer, que tem perfil para o negócio. Porque também não adianta tu querer trabalhar num negócio se tu não tem perfil para aquilo. Isso eu acho que era uma outra pergunta que eu ia lhe fazer. Na tua experiência, assim, nas empresas, existe um perfil de idade que vem lá da alta diretoria, que pode contratar, não pode, e a outra coisa é contratar pessoas sem experiência. Bom, porque isso é uma questão em todos os cursos, todas as pessoas sempre me perguntam. Mas é um limite de idade, mas é o perfil e tal. Eu gostaria de ouvir, né, de ti o que tu acha dessa história. Bom, eu tenho algumas histórias interessantes nisso. Fui eu que... Eu digo, sempre quando eu falo eu, tem um grupo atrás, né? Sim, óbvio. Imagina o seguinte, nós botamos a primeira mulher na força de vendas do Axé. Na época, isso era, assim, caso de polícia dentro do Axé. O Miro me chamou e me disse assim, Valdir, quando engravidar, tu é que vai lá do território dela. Eu dizia, deixa comigo. E os resultados das mulheres na força de vendas do Axé, hoje não tem nem discussão, né? E na indústria, né? Porque lá no início não podia, e hoje as mulheres praticamente dominam o mercado. Dominam. Mas é que a indústria já tinha, na maioria das indústrias, e o Axé não, né? Sim. E a mesma coisa no EMS tinha um limite de idade, que eu também sou totalmente contrário. Eu acho que não existe esse negócio de é velho, é novo. Eu acho que, primeiro, eu acho que tem que ter espaço para aquela pessoa que não tem experiência. Eu acho que toda equipe tem que ter uma mescla entre essas pessoas novas. Sim. E tem que ter Sim. E tem que ter espaço. Eu estou com 63 anos, estou trabalhando que nem um doido. Sim, óbvio.
Eu moro no Zé Augusto, né? Tá com 70 anos lá. Zé Augusto, o Zé Augusto é meu ídolo. O Zé Augusto é meu ídolo. A gente foi correr uma prova de 10 quilômetros há uns 6 anos atrás. Ele chegou, acho que uns 10 minutos na minha frente. E ele tem 7 anos mais do que eu. Eu não sei de onde que ele arranja tanta energia. Também não sei. Só que agora, com a pandemia, ele está tocando piano. E a gente... Então, eu acho isso. Eu acho que o que importa é a capacitação da pessoa, a vontade da pessoa. Tem gente com 25 anos que é velho. Sim. Né? E tem gente com 65 que é novo. Sim. Agora, eu acho que o perfil precisa ser melhor identificado. Eu acho que o representante, como é que eu vou explicar? Precisamos ter alguns cuidados com o profissional que a gente está contratando, porque esse cara vai lidar com médico, vai lidar com profissionais exigentes, que precisa estar levando conhecimento, não pode simplesmente, porque o cara tem uma formação legal, ele fala inglês, ele tem isso, tem aquilo, eu vou botar ele como representante. Isso não determina que ele seja um bom representante. Claro que isso é importante, a formação do cara, a formação dele, o desenvolvimento dele, mas eu acho que algumas características pessoais também têm que ser... A pessoa tem que ter uma certa habilidade em poder expor os seus conhecimentos, a pessoa tem que estar aberta a estudar, a conhecer produto, a se dedicar, a mudar de vida, porque a propaganda médica é uma vida diferente. Uma vida à parte. Uma dedicação, trabalha de dia à noite, né? Então, a dedicação é muito importante. E então isso tudo a gente também conseguiu levar lá para a MS, a Shea e a maioria das empresas que eu trabalhei. Eu sempre fui contra qualquer tipo de preconceito de idade, tamanho, não importa. Eu acho que importa... Isso. Mas tu sabe, Valdir, que muita gente deixa de participar dos processos seletivos por ter crença disso, que no mercado, às vezes, a gente ouve falar e tem muita fake news, vamos dizer assim, e aí o pessoal nem participa dos processos seletivos, porque, eu já estou fora, ele não acredita mais que tem a oportunidade de estar participando. Então, muito bom ouvir de ti. E só um segundo, a gente vai entrar nos 5 últimos minutos, ver como voa o tempo. Eu te disse que o tempo ia voar, né? Eu anotei aqui uma série de competências e tal, e dessa tua determinação, e estou ouvindo o pessoal falar ali, muito legal, né? Lembrando aí dos momentos em que passaram junto contigo e que tu te tornou o líder. Tem muita gente nesse momento, né, que está em casa e pensando na vida. E eu tenho pedido para todas as pessoas que a gente tem chamado aqui, porque os formadores de opinião, os líderes, né, eles devem meio que dar uma mensagem para esse povo. Então, nos 5 últimos minutos, Valdir, eu vou te pedir que tu nos brinde aí com a tua visão sobre o momento que a gente vive, de uma pandemia, um momento histórico, um momento estranho para todo mundo, ninguém sabe muito o que fazer, tem gente que está apodrecendo em cima do sofá, vendo TV o tempo inteiro, achando que é umas férias prolongadas, tem gente que está correndo atrás. E qual seria a tua mensagem, né, de uma pessoa que fez uma carreira tão rápida, vamos dizer assim, e tão legal? Do que tu tem a dizer para nós desse momento? O que fazer no meio de uma pandemia e como ter sucesso lá na frente quando isso passar? Antes de falar da pandemia, eu queria dar um recado para o pessoal que eu acho importante.
é não deixar ninguém manipular a sua carreira, o seu destino. Eu, graças a Deus, eu sempre pude optar. Eu saí da MS por minha livre e espontânea vontade, fui ser consultor e hoje eu sou diretor da Licimed, uma distribuidora sensacional aqui no Sul, que atende os 3 estados, e são todas opções que eu fiz na minha vida. Eu sempre estive atrás de projeto, eu sempre estive atrás de alguma coisa, de algum objetivo maior na minha carreira e na minha vida. Então, eu acho que a pandemia é assim, ela está ensinando algumas coisas para a gente. Sim. A indústria farmacêutica, com certeza, vai mudar. Quando eu estava com a consultoria, a gente estava começando a discutir a visita virtual. A visita virtual não vai substituir o representante. Nunca. Mas ela vai ser uma outra ferramenta importante. Então, o representante que está em casa, como tu está dizendo, que está em cima do sofá, é a hora dele estar pensando que profissional vai ter ali na frente. Verdade. Eu acho que vai ter uma mescla muito grande da visita presencial, da visita virtual, e mais do que nunca vai valer o profissionalismo do representante com o médico. Porque o médico ele não vai dar o WhatsApp dele, o e-mail dele para qualquer representante. É verdade. Eu tinha, na minha época de representante, um relacionamento muito profissional com os médicos, e eu era amigo da grande maioria, e eu acho que esse relacionamento, essa troca, o médico tem que te entender como um cara que conhece o que está falando. Não pode estar dizendo besteira para o médico. Não é tem que estar levando. Né? O médico não quer ser amigo, né? Essa história de ali largar as caixinhas na mão do médico e tal, eu sempre fui contra isso. Eu nunca fiz isso. Eu acho que tem que entrar lá, tem que conversar, tem que conseguir criar esse relacionamento, e esse momento ele é importante para isso. Porque se nós caminharmos para um trabalho que é mesclado aí entre o virtual e o presencial, esse relacionamento vai ser muito importante. E mais do que nunca, o médico vai precisar respeitar o cara que está do outro lado. Quem é que vai dar atenção para o cara se o cara não respeita, né? Então, eu diria isso. Eu acho que o grande ponto é: não deixa ninguém mexer na tua carreira, a carreira tem que ser tua, tu tem que buscar, sempre tem um objetivo na frente, sempre... Eu não consigo ter um objetivo e não alcançá-lo. Tanto é assim que eu tenho arritmia hoje, tenho algumas coisas dessa busca de objetivo, mas faz parte da vida. Desculpe, em 30 segundos o Instagram nos derruba, a gente não consegue continuar. Eu só tenho aqui a te agradecer, irmão, muito obrigado, assim, me sinto honrado. Tenho a certeza que todo o nosso público aqui, tu conseguiu contagiar aí com a tua história, com a tua linda história, né? Uma carreira que a gente é invejável, né? No bom sentido de tudo isso. Muito obrigado, fique com Deus. Infelizmente, não vou conseguir nem te ouvir por último, porque